TV Zaratustra. Gilles Deleuze. Criar é aligeirar, é descarregar a vida, inventar novas possibilidades de vida. O Criador é legislador dançarino. A degenerescência da filosofia aparece claramente com Sócrates. Se definimos a metafísica pela distinção de dois mundos, pela oposição de essência e de aparência, de verdadeiro e falso, do inteligível e do sensível, é preciso dizer que Sócrates inventou a metafísica. Ele fez da vida qualquer coisa que deve ser julgada, medida, limitada, e do pensamento uma medida, um limite que exerce um nome de valores superiores, o divino, o verdadeiro, o belo, o bem. Com Sócrates aparece o tipo de um filósofo voluntário e subilmente submisso. Mas continuemos, saltemos por cima dos séculos. Quem pode acreditar que Kant restaurou a crítica ou encontrou a ideia de um filósofo legislador? Kant denuncia as falsas pretensões ao conhecimento, mas não põe em causa o ideal de conhecer. Denuncia a falsa moral, mas não põe em questão as pretensões da moralidade, nem a natureza e a origem de seus valores. Acusa-nos de ter misturado domínios e interesses, mas os domínios continuam intactos e os interesses da razão sagrados. O verdadeiro reconhecimento, a verdadeira moral, a verdadeira religião. Deus terá sido morto quando colocarmos o homem em seu lugar. Aí mais à frente diz, o filósofo do futuro, o filósofo médico, diagnosticará a continuação de um mesmo mal sob sintomas diferentes. Os valores podem mudar. O homem pode colocar-se no lugar de Deus. O progresso, a felicidade, a utilidade podem substituir o verdadeiro, o bem e o divino. O essencial não muda, quer dizer, as perspectivas ou as avaliações de que dependem esses valores, velhos ou novos. Convida-nos sempre a submetermos e a sobrecarregar-nos com o peso, a reconhecer apenas as formas reativas da vida, as formas acusatórias do pensamento. Quando já não quisermos, quando já não pudermos encarregar-nos dos valores superiores, convida-nos a assumir o real como ele. Mas este real, tal como é precisamente o que os valores superiores fizeram da realidade. Até o existencialismo, Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, de certo modo, manteve nos nossos dias um gosto assombroso de carregar, de assumir um gosto propriamente dialético, que o separa de Nietzsche. Aí eu escrevi aqui, o pensamento ocidental como uma história negativa. Assim, a história da filosofia dos socráticos, aos hegelianos, continua a ser uma história das intensas submissões do homem e das razões que ele se dá para as legitimar. A filosofia do futuro já não ser histórica nem eterna, deve ser intempestiva, sempre intempestiva. Toda interpretação é determinação do sentido de um fenômeno. O sentido consiste precisamente numa relação de forças, segundo a qual algumas agem e outras reagem, num conjunto complexo e hierarquizado. Qualquer que seja a complexidade de um fenômeno, distinguimos bem forças ativas, primárias, de conquista e subjugação, e forças reativas, secundárias, de adaptação e de regulação. Esta distinção não é só quantitativa, mas qualitativa e tipológica, porque a essência da força está em relação com outras forças, e nesta relação ele recebe a sua essência ou qualidade. Desse modo, ficamos sem conhecer a natureza da vontade de poder, como princípio plástico de todas as nossas avaliações, como princípio escondido para a criação de novos valores não reconhecidos. A vontade de poder, diz Nietzsche,
não consiste em cobiçar nem sequer em tomar, mas em criar, em dar. O poder como vontade de poder. Não é o que a vontade quer, mas aquilo que quer na vontade. Dioniso, em pessoa. A vontade de poder é o elemento diferencial, de onde derivam as forças em presença e a sua qualidade respectiva no complexo. Ela também é sempre apresentada como elemento móvel, aéreo, pluralista. É por vontade de poder que uma força dirige, mas é também por vontade de poder que uma força obedece. Gilles Deleuze. É só o começo. É só o começo. A vida, desculpa que eu estou gripado, a vida como um processo contínuo de interpretação. Ou seja, nós somos elementos interpretativos que interpretamos a nós e aos signos do mundo. Esse é só o começo. Tem Zaratustra no YouTube.